Olá meus amigos, mais uma vez no nosso canal Tom Black. É muito importante que vocês sigam as minhas redes, @TomAbreuOficial. Hoje eu vou estar com um serviço muito importante que talvez você possa fazer parte, talvez você já ouviu falar e não tenha ciência como funciona, que é a família acolhedora, é isso? Família acolhedora social, ou seja, é um trabalho que a prefeitura faz. E eu, de fato, vim aqui hoje para ouvir, para aprender. Hoje eu vou conversar, com uma pessoa que é responsável por esse serviço tão útil, porque só o nome já me surgiu sabe aquele calor no coração? Família acolhedora. Hoje eu vou conversar, nós vamos fazer uma entrevista, vocês vão conhecer o trabalho dela, vocês vão conhecer qual é a função e aonde, se caso você se interessar, ou se realmente você conhece que precisa desse serviço. De agora em diante, nós vamos agora ao fato, ao acolhimento. Muito prazer. Olá, pessoal. Me chamo Juliana, sou psicóloga do Serviço Família Acolhedora e tenho uma pergunta para fazer para vocês. Você me empresta a sua família? Essa pergunta? O Serviço Família Acolhedora é um serviço da Secretaria de Assistência Social que foi criado no município de Alvorada no ano de 2020, em lei, e passou a funcionar no ano de 2022. Acontece que pouca gente conhece o serviço e nós precisamos de vocês para fazerem parte desse serviço e serem as famílias que vão receber as crianças e os adolescentes na sua casa temporariamente até que a situação judicial dessas crianças tenha um destino. Então, por que a gente está convidando vocês? Porque é a população, são a comunidade de Alvorada, que é a cidade da solidariedade, que precisa fazer esse trabalho. É um trabalho voluntário que transforma vidas, É um trabalho essencial, porque todo mundo precisa de uma família. E na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o acolhimento familiar, ele é prioritário, ou seja, ele é a primeira opção em relação a um abrigo, porque ele é muito melhor para o desenvolvimento, para a segurança da criança e para aquele acolhimento personalizado, individualizado, que a estrutura de um abrigo, infelizmente, não consegue oferecer. No dia 31 de maio é Dia Mundial do Acolhimento Familiar. Então nós estaremos reunidos naquela semana na Câmara de Vereadores, no dia 28, que é uma quarta-feira, à 1h30 da tarde, com o promotor de justiça, o juiz, os vereadores, o poder público e principalmente a população. Então a gente está convidando, chamando todos que tenham interesse em saber, em vir conversar, porque é uma audiência pública, todo mundo pode falar, todo mundo pode dizer por que a cidade de Alvorada precisa de famílias acolhendo crianças e adolescentes. O cuidado com uma criança é dever de todos, é da família, é do Estado e é da sociedade. Isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é um compromisso com o futuro da cidade, de todos nós. O poder público está apoiando, apoia a Família Acolhedora, mas a gente precisa de mais famílias. Então venha conhecer os critérios, nos siga no Instagram, para a gente poder explicar tudo o que precisa para as famílias passarem pelo processo seletivo. Eu posso esclarecer as dúvidas, estamos à disposição. A nossa sede fica ao lado do INSS, na CPET Araju 246. Bom, eu gostaria de tirar também algumas dúvidas que talvez a população que não entendem ou a partir de agora, desse momento, vai surgir o interesse. Eu queria saber o seguinte, em que idade essas crianças e esses adolescentes eles são abraçados pelo projeto? Por exemplo, numa faixa etária inicial e numa faixa etária final. Tá bem. É o seguinte, podem ser crianças de 0 a 18 anos, tá? Quando a gente recebe uma família, a gente pergunta para essa família qual o perfil de criança que ela gostaria de receber na sua casa. Tem pessoas que vão preferir bebês, outras vão preferir um adolescente, Isso a gente avalia com a família dá a sua preferência e a gente vai encaminhar de acordo com aquele perfil, Sim, e outra coisa, o processo de avaliação da família, existe características, existe uma exigência, por exemplo, questão de renda per capita familiar, ou exige também uma questão também, pessoas que já tiveram passagem, vou ser muito sincero, pessoas que respondem por processo criminal, por exemplo, podem fazer esse processo ou não?
Não podem, tá? Existe um processo, por isso que é muito rigoroso, né? Não é todo mundo que quer ser família acolhedora que será. Essa pessoa ou família precisa ser aprovada na nossa seleção, certo? Então tem uma série de documentos que nessa primeira entrevista eu apresento, o que é necessário, né, para a família apresentar. E entre esses documentos, um deles é uma série de certidões negativas de processos e condenações judiciais, certidões negativas criminais, federais, estaduais e municipais. Então a gente faz uma pesquisa junto ao judiciário, porque essa família ela vai ser cadastrada no judiciário, e lá eles também fazem uma varredura na vida daquela pessoa para garantir que seja uma família que vai trazer segurança para a criança, né? Então, é muito importante que você está dizendo que a preocupação de vocês não é só receber uma família que está no propósito de fazer esse trabalho, mas assegurar a segurança dessa criança que vai ter contato com essa família, que vai viver com essa família. E nesse caso, eu tenho uma dúvida que me surgiu na cabeça. A família, ela fica com a criança ou não? Ou apenas ela tem uma convivência parcial com a criança? Certo. Não é um projeto, né? Já é um serviço. É um serviço, isso, né? É importante dizer isso, porque o projeto ele tem início, meio e fim, uma hora ele pode parar de acontecer. Esse é um serviço do SUAS, do Serviço Único de Assistência Social. Então isso aqui existe na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil veio para ficar, né? Antes eu esqueci de te responder a questão da renda. A família tem que ter renda, mas não tem uma renda mínima. Mas ela tem que ter um trabalho, porque ela vai receber uma bolsa, auxílio de um salário mínimo para cuidar dessa criança, mas não é um emprego, né? Sim. Então é uma questão voluntária. Ela precisa ter um emprego que sustente não só a sua família, como a criança também. A criança, a bolsa é justamente para cobrir todos os gastos dela, com alimentação, né, vestuário, tudo, lazer, esporte, saúde, tudo que a criança precisa, né? E a pergunta que tu disse, se vai ficar com ela, né? Então, vai ser um lar temporário, ela vai receber na sua casa, a criança vai morar lá em torno de 1 ano, até no máximo 1 ano e meio, e depois essa criança vai seguir a sua vida. Na despedida a gente trabalha, essa é uma dúvida muito comum, as pessoas perguntam, e se eu me apegar? Se apegar. Que bom, porque apego é solução, né, gente? Apego não é problema, só que a gente prepara as famílias, nenhuma família chega pronta. A gente está aqui justamente para dar todo o suporte técnico e emocional para essa família, para que seja uma transição suave para todos, né? Então a gente vai fazendo tudo isso de uma forma muito profissional, para que ninguém sofra, né? E tem encaminhamentos possíveis. Às vezes a criança sai daquela casa, se ela foi ficar com a família, uma família que vai adotar ela, por exemplo, e a família quiser ter contato com a família acolhedora, pode. Inclusive a gente super recomenda, porque é muito bom para a criança, né, ter mais pessoas que protejam e que façam parte da vida dela. Importante dizer que não pode estar na fila de adoção para ser família acolhedora. Muito importante, muito importante. Exato, porque quem quer ser pai e mãe tem que procurar o fórum, né? E quem quer ser família acolhedora procura a gente. Entendi. Então são coisas diferentes. Coisas bem distintas. Adoção, né, e família acolhedora, né? São coisas totalmente diferentes. Me diz uma coisa, uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Já aconteceu de uma família ser acolhedora, aí pega nesse ponto que você acabou de dizer, se apegar à criança, e essa criança depois, se ela tiver em processo para adoção, existe alguma prioridade, por exemplo, uma família que acolheu essa criança e lá na frente essa família acaba ali, o poder da vara da infância acaba colocando essa criança à disposição da adoção. Existe uma prioridade, o fato dessa família já ter feito esse trabalho com essa criança, de ter um vínculo emocional, isso atribui um favorecimento ou não? Ou são coisas totalmente diferentes? Porque é uma dúvida, tá? Sim, são coisas totalmente diferentes, tá? Inclusive a família, quando ela ingressa na nossa habilitação, processo de habilitação, ela assina um termo chamado termo de desinteresse em adoção. Quer dizer, ela está se comprometendo de que ela não vai querer furar a fila da adoção e querer adotar aquela criança. Tu perguntou se existe, né? Em termos legais, assim, já houve, assim, um caso no Brasil que uma criança foi adotada por uma família acolhedora, mas era uma criança que foi comprovado que ela não estava há muitos anos na fila para adoção e por todas as vulnerabilidades dela, ela não era uma criança que estava sendo procurada para adotar. Ela já era bem mais velha, tinha deficiências. Então, se for para o bem melhor da criança, interesse melhor da criança, o Poder Judiciário é capaz, né, de uma exceção. Não é uma regra, né? É uma exceção. Mas a gente faz todo o trabalho ao contrário disso, tá, pessoal? Então, quem quer ser pai e mãe procura o fórum, quem quer ser família acolhedora
vem com a gente e a gente vai avaliar. É uma família também que não pode ser muito possessiva, né? Porque se não vai querer se separar depois, aí a pessoa tem que dizer, olha, não sou muito esse perfil, né? Tem que fazer uma autoanálise também. Bom, gente, eu vou fazer questão, deixando bem claro, que esta matéria, ela vai ser exclusiva. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante e de um caráter tão sensível que ele tem como a importância de ter uma matéria especial, específica falando disso. E eu, diante de mãos aqui, deixando claro que eu me convido a conhecer. Com certeza. Eu me convido a conhecer o local, me convido a conhecer as pessoas que trabalham, porque, gente, isso é informação. E Alvorada, gente, por mais que Alvorada tenha problemas, Alvorada também, isso é realmente mostrando que Alvorada está fazendo. Ainda que a desinformação aconteça, o meu papel justamente é quebrar o paradigma, mostrar o que a Alvorada está fazendo. O que a Alvorada estiver fazendo, eu estarei aqui com as minhas redes sociais, com os meus microfones, com as minhas câmeras, entrevistando pessoas que estão fazendo um bom trabalho. O seu trabalho é muito importante, eu parabenizo o seu trabalho, fico contente, fico feliz de saber. O meu papel é mostrar. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada pelo espaço. Né? Não, eu que agradeço, porque de caráter de conhecimento público. Sim. Eu não tinha essa informação, agora estou aprendendo. E para mim também, como que trabalho com o público com informação, e as pessoas também vão agradecer pela informação. Muito obrigado. Quer deixar mais uma vez, recapitulando, convite, a rede social, né? convite? Vamos lá. Nossa rede social é o Família Acolhedora Alvorada, tudo junto, joga lá no Instagram, certo? O nosso WhatsApp é o 3411-4880. Quem quiser ir pessoalmente ao lado do INSS, na CPR Tiaraju 246. E esperamos todos, convidem familiares, vizinhos, amigos, de horário do atendimento das 8 às 5 de segunda a sexta, mas também numa eventualidade de precisar de um horário, né, à noite ou num sábado, a gente também pode combinar esse atendimento fora do horário padrão. Estamos disponíveis sim para isso também. E no dia 28, quarta-feira, né, esperamos todos lá na Câmara de Vereadores, às 1h30 da tarde. Muito obrigado, pela sua entrevista. Muito obrigada.